Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo daremos início ao quarto trimestre do ano de 2024. Nós iremos estudar nesse trimestre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração pela UFRN e em ciências da religião pela FAETEL e autor de diversos livros pela CPAD. Iremos estudar as promessas de Deus ao longo desse trimestre. Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo com mais alguém. Deus o abençoe. Na lição 1, nós iremos estudar as promessas de Deus. O texto áureo diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías capítulo 55, versículos do 6 ao 13, nós não iremos ler. A palavra-chave é promessas. Temos 3 objetivos específicos nessa lição. Primeiro, definir a promessa de Deus como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Queridos, nós iremos estudar nesse trimestre as promessas de Deus e o objetivo que Deus tem através dos seus desígnios para cumprir com sua palavra. As promessas de Deus nessa lição dizem respeito à sua incondicionalidade, as promessas que não dependem de condições, e também as condicionais, que dependem de algumas condições. Nós iremos estudar nesta lição especificamente, conhecer os conceitos básicos em relação às promessas divinas, os tipos e os propósitos das promessas de Deus. Iremos para o nosso quadro resumo, ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, um convite de Deus. O número 1, um convite, uma promessa. Em Isaías capítulo 55, que está na leitura bíblica em classe, nós vemos Deus enviando um convite através de sua palavra, mediante o profeta, falando para a nação de Israel, mostrando a sua maravilhosa promessa de redenção. O poder da palavra é evidente neste convite. No versículo 11, nós lemos que o Senhor fala através de sua palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Veja o evidente poder da palavra em não tornar vazia. Tudo que Deus fala tem um propósito, e o propósito de sua palavra ia cumprir naquela nação. A palavra de Deus não pode tornar vazia. Mas é preciso, queridos, dar alguns passos para ver o cumprimento das palavras, ou melhor, das promessas divinas. Primeiro, é preciso buscar ao Senhor e depois se arrepender. O número 2, é preciso buscar ao Senhor. Em Isaías 55 e 6, nós vemos Deus, através do profeta, falando para aquela nação: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Note, a busca pelo Senhor é uma evidência aqui no texto da palavra, um convite da parte de Deus para que o povo se voltasse para ele, o buscasse. Vemos aqui que há um propósito de Deus para aquela nação, e a nação deveria buscar ao Senhor através da oração e de um relacionamento sincero com Deus. A oração, queridos, é o meio pelo qual o ser humano tem para buscar a Deus, para falar com Ele. E Deus responde de diversas formas para o homem. O homem só tem uma forma de orar, ou melhor, de falar com Deus, é através da oração. E Deus fala com o ser humano de diversas formas. O relacionamento sincero com Deus depende do arrependimento sincero, uma busca da oração. Ou melhor, uma busca através da oração. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte aos seus discípulos
aos seus ouvintes, aquela multidão, dizendo: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso, e façamos isso hoje. É urgente buscarmos ao Senhor. O número 3, é preciso arrepender-se. Além de buscar o Senhor mediante a oração, se aproximar de Deus, é necessário que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Uma busca sincera depende de um relacionamento, se aproximar de Deus mediante o arrependimento. Veja em Isaías 55:7 que o Senhor diz: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus perdoa aquele que busca se afastando do pecado. Deus é um Deus santo e é necessário que haja arrependimento, uma conversão genuína, sincera, em buscar ao Senhor. A busca sincera, queridos, quando acompanhado de um arrependimento profundo e sincero diante de Deus, traz um florescimento espiritual, vida para a pessoa. A pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual. Assim, as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua palavra. O segundo ponto, as promessas e seus fundamentos. O número 1, a promessa na Bíblia. Nós vemos as promessas de Deus ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nós não vemos explicitamente o termo promessa. Porém, nós vemos que Deus faz promessas ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive. Em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, por exemplo, Deus faz a promessa a Abraão dizendo: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja o final desse texto no versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão viria o Messias, a promessa que Deus fez a Abraão de fazer uma grande nação, de onde viria o Salvador. Veja que é uma promessa explícita no Antigo Testamento, melhor dizendo. Embora a palavra promessa não esteja explicitamente no Antigo Testamento, podemos constatá-la através da promessa de Deus para Abraão, ratificada também para Isaac e Jacó. No Novo Testamento, nos diz o comentarista, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança, como, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 18, as promessas de Deus através do Messias, cumprida na pessoa do Senhor Jesus. Um texto claro de Isaías capítulo 61, versículo 16, quando diz Lucas, através de sua palavra, da mensagem do Senhor Jesus, dizendo: Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que ele abre o livro no profeta Isaías e mostra justamente a parte que ele lê para a sua audiência naquela ocasião, o texto que fala do Espírito de Deus sobre a vida dele e sua missão. E quando ele cerra o livro, diz o texto: cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Note a promessa divina da vinda do Messias. Se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim, o termo promessa significa, ou tem o significado de que Deus compromete-se com algo ou alguém.
O número 2, Deus é infalível. A infalibilidade de Deus em cumprir com sua palavra está no fato de ele ser todo-poderoso. Ele não falha. Deus é infalível porque é todo-poderoso em seus atributos incomunicáveis, como, por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência. Em Isaías 55 atesta esta veracidade, em que Deus cumpre a sua palavra, porque é infalível. No verso 11, que está na leitura bíblica, diz o texto: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará, ou melhor, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Deus cumpre com sua palavra. Em Isaías 43:13, nos diz a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus opera, ele é fiel para cumprir com sua palavra. Ele não falha, porque o Todo-Poderoso é infalível. O número 3, Deus zela por sua palavra. Ainda em Isaías 55, no versículo 11, citado anteriormente, Deus tem um propósito em fazer cumprir com sua palavra. Ele é um Deus zeloso. E este propósito está fundamentado na fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir com sua palavra. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, o texto diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus zela para cumprir com sua palavra, porque ele tem um propósito em realizá-la. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo ensina na sua carta ao jovem obreiro Timóteo, e nós podemos aplicar para a nossa vida. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O cumprimento da palavra de Deus, a sua fidelidade em cumprir, está em ele não negar-se a si mesmo. Embora que nós possamos ser infiéis, Deus permanece fiel, conforme nos instrui a palavra de Deus. Assim, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer algo a outrem ou a si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, tipos e propósitos das promessas de Deus. São em número de 2 os tipos das promessas divinas, incondicionais e condicionais. O número 1, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo 6, está a promessa do nascimento do menino, do Messias. Deus disse através do profeta: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta criança queria nascer, o Messias, diz em Isaías capítulo 7, versículo 14, que o seu nome será Emanuel, e nasceria de uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta promessa está registrada, o seu cumprimento, em Mateus 1 e 23. E o seu nome seria Emanuel, quando Jesus nasceu, que significa Deus conosco. As promessas proféticas que não foram cumpridas no Antigo Testamento e no Novo Testamento ainda estão em validade, como, por exemplo, as promessas, ou melhor, a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, conforme registrado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, ainda vão se cumprir no arrebatamento da igreja, quando o Senhor voltar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que a palavra de Deus mostra a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que ainda não aconteceu
na vinda do Senhor irá acontecer. E juntamente com aqueles santos que estiverem vivos na vinda do Senhor, terão seus corpos transformados. Essas promessas que ainda não tiveram cumprimento, terá cumprimento na vinda do Senhor, na sua segunda vinda. O número 2, promessas condicionais. As promessas de Deus que dependem de condições são as condicionais. Dependem de certas condições e circunstâncias. Nos diz o comentarista, dependem, ou melhor, diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir. Existem algumas promessas aqui citadas na revista que você pode ler. Vou citá-la aqui rapidamente. As promessas da saúde são condicionadas ao povo judeu, por exemplo, à obediência à sua palavra. Como, por exemplo, também as promessas de prosperidade na terra, as bênçãos e maldições. Como lá em Deuteronômio capítulo 28, que dependia estas promessas da obediência do povo de Deus à sua palavra. Outra também em Mateus capítulo 6, versículo 14, que é a promessa do perdão, que é condicionada à nossa capacidade também de perdoar. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Outras promessas aqui, como, por exemplo, a promessa de permanecer no amor de Deus, se guardarmos os seus mandamentos, conforme João capítulo 14, versículo 23. O número 3, o propósito das promessas de Deus. Diferentes propósitos há nas promessas divinas, como por exemplo aqui citado pelo nosso comentarista. O primeiro, a aliança com o ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30, e capítulo 2, versículo 16 e 17. Segundo, reconsiderar o destino da raça humana, conforme a aliança que ele fez com Noé, em Gênesis capítulo 9, versículos do 11 ao 17, da eleição de um povo, a promessa que ele fez com Abraão, conforme nós citamos já anteriormente. E um dos grandes propósitos, querido, que Deus tem para realizar suas promessas é zelar pela sua palavra. Ele é fiel e zeloso para fazer cumprir, conforme Isaías capítulo 55, versículo 11, que nós já citamos anteriormente. A palavra de Deus, ela não voltará para mim vazia, conforme diz o Senhor. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Isaías 55, versículo 11, que está na leitura bíblica em classe. Assim, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a promessa de Deus é um compromisso que o Senhor tem a respeito de algo ou alguém. Elas podem ser de dois tipos, incondicionais e condicionais, com diferentes propósitos. O principal deles é que Deus zela para fazer cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Nós devemos abraçar as promessas de Deus e estreitar o nosso relacionamento com Ele, em fidelidade à sua palavra. Ficamos por aqui. Deus o abençoe, em nome de Jesus.